Olá, senhores, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma live, domingo, 10 horas da manhã. Uma live sobre os sonhos. Eu não vou falar dos sonhos dos nossos desejos, né? Não vou falar dos sonhos. Eu tenho um desejo de comer um chocolate, um bolo com cobertura de chocolate. Não é sobre isso que eu vou falar, desses desejos que são os nossos desejos, né, de todos os dias, nossos desejos imediatos. Não é desse sonho nesse sentido do desejo. Eu tenho o desejo de conhecer Barcelona, eu tenho o desejo de conhecer Madrid, na Espanha, eu tenho o desejo de ter uma Ferrari. Não é desse sonho que eu vou falar. Vou falar do sonho que nós sonhamos à noite, dos sonhos que nós sonhamos dormindo. Não é do sonho também desses devaneios, né, que nós temos na nossa vigília, acordado, essas fantasias, mas desse sonho sonhado enquanto dormimos. Então a live de hoje é sobre os nossos sonhos. Bom dia, Valdir. Os sonhos, o tema da live: todo sonho traz uma mensagem para abrir os olhos do sonhador. Todo sonho traz uma mensagem para abrir os olhos do sonhador. Um sonho, ele comunica algo a quem sonha. Ele diz algo, ele tem alguma mensagem para falar para quem sonha. É como se o sonho estivesse batendo na porta da nossa consciência para que a gente entre em contato com algum aspecto da nossa vida, da nossa personalidade, alguma atitude que estamos tendo. Então é sobre isso, senhores, né? E é claro que muitas vezes essa mensagem, ela não será fácil, ela vai exigir do sonhador uma certa coragem. Toda vez que nós vamos na direção do autoconhecimento, e o sonho é uma grande possibilidade da gente se conhecer, isso exige de nós uma certa coragem, porque o sonho pode mostrar para nós talvez o oposto daquilo que a gente gostaria de ver em nós e na nossa vida. Mas se a gente tiver coragem, se a gente aceitar essa consciência, isso nos ajuda, né? Isso nos favorece, porque a gente acata esse conhecimento, e com esse conhecimento, apesar de ser um conhecimento difícil, desagradável, se a gente aceita isso, se a gente acata isso, isso nos favorece. Por quê? Porque é uma oportunidade que a gente tem de crescer, de evoluir, de transformar com esse conhecimento. Então, falar de sonhos é algo que exige coragem, porque ele vai abrir uma via de acesso ao autoconhecimento. Eu queria começar, antes de falando das características dos sonhos, queria começar falando de um sonho. É um sonho que eu já falei aqui nas lives, um sonho que eu gosto muito. É o sonho de uma mulher. Então a sonhadora é uma mulher que está atravessando uma ponte. Então ela está atravessando uma ponte e ela para no meio dessa travessia, no meio da ponte ela para. O que ela está indo fazer do outro lado da ponte? Ela está indo pagar uma conta num banco e encontrar o namorado. Mas ela para no meio da ponte e olha para trás. Ao olhar para trás, ela vê na ponta inicial da ponte, no extremo, né, inicial da ponte, ela vê o pai e a mãe. Olha que sonho. Esse é o sonho. O sonho é só isso, né? Ela está caminhando nessa ponte, ela para no meio da ponte e olha para trás e avista o pai e a mãe.
é uma cena, né? Uma cena. O sonho é uma cena como se você estivesse visualizando ali um filme. O que essa cena tem a nos comunicar? Se a live de hoje né, não é o tema é todo sonho traz uma mensagem para abrir os olhos do sonhador, qual é a mensagem desse sonho? O que esse sonho quer dizer para esta mulher que sonhou o sonho? Então ele está colocando em imagem a vida desta pessoa. Ele está colocando em imagem a vida desta mulher. Então o sonho está dizendo como ela vive a vida dela. Que ela avançou um pouco, mas que ela parou no meio do caminho. O que é o pai e a mãe? O pai e a mãe são os aspectos, ela está ainda ligada aos aspectos da infância. Ela está ainda presa a aspectos do seu passado, do seu pai, da sua mãe, a esse modelo familiar. Então ela está presa a essa extremidade da ponte e isso impede que ela avance e termine essa travessia, né? Que é o quê? Pagar uma conta no banco, são as responsabilidades, é a vida adulta. Encontrar o namorado é o estabelecimento de novos vínculos e, consequentemente, também viver a sua sexualidade de uma forma mais madura. Ter uma vida sexual mais madura, com mais realização. Então, o que mostra o sonho? O sonho mostra que essa mulher parou no meio do caminho. Nós podemos pensar também a ponte como vínculo. Então, é uma pessoa que tem dificuldade de estabelecer vínculos. Ela para no meio, ela quebra vínculos. Ela não dá sustentação aos vínculos. Então, que mensagem esse sonho está passando para essa pessoa que sonhou, né? Para essa sonhadora, para essa mulher? Está dizendo, você precisa atravessar essa ponte. Todos nós temos que atravessar uma ponte que vai da infância à vida adulta. E ela parou no meio do caminho. Então ela precisa se dar conta disso, resolver esses vínculos de dependência com o pai e com a mãe, para que ela possa fazer e terminar essa travessia. E aí sim, pagar a conta no banco, ou seja, assumir essa vida madura, encontrar o namorado, ou seja, viver a sua sexualidade de uma forma mais adulta, mais amadurecida. Então olha como o sonho, ele mostra, ele traz sempre uma mensagem para a pessoa que sonhou. Então nós não vamos compreender, é um certo erro a gente pensar assim, a interpretação dos sonhos eu vou mergulhar no sonho e eu vou desvendar o sonho, eu vou esgotar todos os aspectos que esse sonho tem. Não é propriamente este o objetivo. O objetivo é que a gente entenda o sonhador, é que a gente entenda a pessoa que sonhou. Qual a relação desse sonho com a pessoa que sonhou? Isso é o importante. Pode ser que tenha ali algum aspecto, algum elemento do sonho que a gente não consiga decifrar. Mas o importante é que a gente consiga fazer essa conexão do sonho com a pessoa que sonhou. Que relação tem a pessoa que teve o sonho com esse sonho que ela produziu durante a noite, que as suas camadas mais profundas da sua personalidade, essas camadas mais inconscientes, construíram essa cena, essa imagem. O que essa imagem, o que essa cena tem a ver com a pessoa que sonhou? Então, nós podemos descobrir através dos sonhos quais são os pensamentos do sonhador, quais são os sentimentos do sonhador, como ele está vivendo a sua vida, quais são as atitudes que ele toma, né? Então vamos dizer, a gente nunca compreende o sonho na sua totalidade, mas nós podemos compreender o sonhador. Qual a relação deste sonho com o sonhador? Extrair disso um conhecimento
e perceber como o sonhador se vê, como ele se sente, como ele se percebe, como ele se coloca diante da vida, qual é a postura que ele tem diante da vida, quais são os conteúdos subjetivos desta pessoa que sonhou esse sonho. Então é um erro a gente pensar, é quase como se a gente fizesse assim, o importante é o sonho. Tira o sonhador, não importa o sonhador, vamos nos debruçar sobre o sonho. Não é isso. O sonhador é a figura mais importante, é o centro da história. Então, a nossa preocupação é que relação esse sonho tem com a pessoa que sonhou. No início, a pessoa vai ter uma relação com o seu sonho de estranhamento. Ela vai falar, esse sonho é como se nem fosse meu. Que esse sonho tem pé nem cabeça, esse sonho é como se fosse o sonho de uma outra pessoa. Mas com o trabalho de interpretação do sonho, você vai pouco a pouco percebendo, nossa, esse sonho tem uma relação comigo, tem uma relação com o que eu sinto, esse sonho tem uma relação com como eu me coloco diante das pessoas, esse sonho tem uma relação de como eu me coloco diante da vida, esse sonho diz de mim. Então, no final do processo, esse sonho que era quase que um estranho para você, você vai perceber que ele é o seu sonho e você vai perceber que ele diz respeito a você. Então, quando nós falamos de interpretação dos sonhos, nós pensamos na figura do Freud, que o Freud em 1900, na verdade a data mais correta é 1899 que ele escreve esse livro, mas eles arredondam para 1900 para ficar mais bonito. E então nessa passagem do século XIX para o século XX, o Freud escreve essa obra, a interpretação dos sonhos, mas isso é algo que já está presente, por exemplo, em Hipócrates. No pai da medicina, o Hipócrates já anotava os sonhos, já perguntava para os seus pacientes sobre os sonhos, se você tem sonhos, se esses sonhos são repetitivos, como são os seus sonhos, se eles são pesadelos. E o Hipócrates, no século V a.C., já anotava o sonho dos seus pacientes. Então isso é algo antigo, mas o Freud trouxe um método de investigação, de acesso a essa mensagem que está ali presente nos sonhos. Então todos nós sonhamos todas as noites, todos nós sonhamos todas as noites. Esses sonhos, nós temos mais de um sonho por noite, mas o que acaba acontecendo é que nós não lembramos, muitas vezes nós não lembramos dos sonhos que nós temos. É um pouco um processo da terapia. Quando a pessoa começa a fazer terapia, ela começa a se lembrar mais dos sonhos, né? Isso ocorre no processo terapêutico. Então, uma dica que o Jung dá, um dos autores da psicologia, o Jung dá uma dica, ele diz assim, deixa um bloquinho, né, um bloquinho de notas, um lápis, uma caneta, ao lado da sua cama de manhã. Então, quando você acordar, é o momento que o sonho está mais fresco na sua cabeça, está mais nítido na sua cabeça, então você pega esse bloco e anota. Então essa é uma dica que o Jung traz. Por que o Jung fala isso? Porque se você for trocar de roupa, se você for tomar o seu banho, então aquele sonho que parecia estar nítido na sua cabeça, nítido, claro, você visualizava todos os aspectos do sonho, aí você está lá tomando banho e você tenta lembrar o sonho que estava nítido, há 2 minutos atrás estava nítido na sua cabeça, ele sumiu, você não consegue mais lembrar. Então, o sonho é como se você fosse tentar agarrar nas mãos a água, né? Ela escapa pelos vãos dos dedos. Então, a hora que você tenta firmar na sua mão, escapa pelos vãos dos dedos. Então, você não consegue reter aquilo. Por isso que o Jung dá essa dica de você ter ali ou a hora que o sonho estiver fresquinho, nítido na sua cabeça, você levantar, pegar um lápis, uma caneta e fazer a anotação. E aí, pouco a pouco, você vai olhando aquilo
talvez num primeiro momento você fala, nossa, não consigo visualizar nada, não consigo perceber nada nesse sonho. Aí você vai tomar café, você vai viver o seu dia. Depois à noite você vai olhar o mesmo sonho, você já começa a perceber alguns elos de ligação. Você já começa a falar, não, mas espera aí, isso aqui eu acho que tem a ver com as preocupações da semana passada, eu acho que isso aqui tem a ver com algo que eu estou vivendo, eu acho que isso aqui é um elemento do meu passado. Então, pouco a pouco, você vai estabelecendo essa conexão, né? Estabelecendo essa interpretação do sonho. Qual é a grande contribuição do Freud? O que o Freud trouxe de muito interessante nas pesquisas e nas investigações dele? Antes, a importância era dada ao sonho. Então eu vou me voltar para o sonho. Então eu tenho um sonho aqui na minha mão. Não importa quem sonhou esse sonho. Eu vou me debruçar sobre o sonho, os elementos do sonho, e eu vou tentar desvendar o sonho. O Freud falou, não é assim que se interpreta sonho. Eu preciso do sonhador para que eu faça a interpretação do sonho. Por quê? Porque esse sonho diz respeito a quem sonhou. Então eu preciso do sonhador. Então as pessoas escreviam cartas, e nas cartas elas escreviam os sonhos para o Freud, perguntando para o Freud a interpretação do sonho. Qual era a resposta do Freud? Eu preciso de você aqui, comigo, para que eu faça a interpretação do sonho. Não tem como o Freud, numa carta, com o sonho ali, ele dar a interpretação dos sonhos. Ele pode perceber alguns elementos, né, sem o sonhador, mas ele não vai conseguir fazer essa interpretação bem feita, que é estabelecer essa relação do sonho com quem sonhou, com o sonhador. Então o sonho é uma mensagem cifrada, ela é uma mensagem simbólica, ela é uma mensagem cifrada que precisa ser decifrada, esse código precisa ser decodificado. E para isso nós vamos fazer então a interpretação dos sonhos, que é estabelecer essa conexão do sonho com a pessoa que sonhou. Isso é muito importante. Aí estão dizendo aqui, principalmente sonhos recorrentes. Recorrentes, acho que no sentido de repetitivos, né? Isso existe sim, os sonhos que são repetitivos. A pessoa sonha quase todos os dias ou toda semana. Às vezes é um sonho que está muito presente numa época da vida. A pessoa fica sonhando com aquilo. O que isso significa? Significa que o seu inconsciente, a sua subjetividade está batendo na porta da sua consciência, querendo que aquela mensagem entre, querendo que você veja o que você está deixando de lado. Então, um sonho frequente é um sonho que você continua praticando aquilo, né? Vamos imaginar uma atitude errada, por exemplo, na vida. Então esse sonho se repete, trazendo para você essa atitude errada que você tem na vida, porque ele quer que você acolha essa mensagem, entenda essa mensagem e faça a transformação. Mas aí você continua tocando a sua vida do mesmo jeito, sem fazer transformação nenhuma. Então esse sonho ele volta, ele insiste, porque o problema continua existindo. Então é muito importante que a gente abra um espaço para os nossos sonhos, que a gente entre em contato com os nossos sonhos. Então esse caráter de estranhamento do sonho no início, no final do processo de interpretação, o interessante é que você se reconheça no sonho, você perceba, falar, realmente este sonho foi eu que sonhei, este sonho é um sonho meu e ele diz respeito a mim e a minha vida. E o sonho está sempre à frente do sonhador. O que significa isso? Que o sonho vai trazer um aspecto que você não sabe. Mas de quem? De você mesmo, da sua vida, dos seus vínculos. Então o sonho está sempre alguns passos à frente de você.
por isso que ele te surpreende. Por isso que muitas vezes você acorda até assustado num certo pesadelo com o sonho, porque ele traz uma mensagem ali muito intensa, muito forte, a respeito de quem? A respeito de você mesmo. Então eu queria falar um outro sonho. Eu vou falando dos aspectos do sonho, mas para não ficar muito teórico, muito cansativo, eu vou de tempos em tempos, faço um relato de um sonho, tá? Para vocês irem se aproximando do nosso objeto de estudo. Então, esse sonho é o seguinte: um homem, né, o sonhador é um homem, que está dirigindo um barco a motor num rio. É interessante quando o sonhador ele começa a fazer o relato do sonho, ele muitas vezes ele se detém em algum aspecto do sonho, né? Então, nesse caso aqui, esse sonho, o sonhador se detém um pouco na descrição do rio. Então ele diz assim: um rio que tem um certo fluxo, um rio com uma correnteza, um rio com um certo volume de água. Então era um rio com uma intensidade, era um rio com um bom fluxo, com um bom volume de água. Então ele está no seu bote, no seu barco. Esse barco ele é a motor. E percebam, né, que todo o contexto é um contexto de pescaria. Né? Isso a primeira pergunta que eu costumo fazer para a pessoa que está relatando o sonho é assim: onde ocorreu esse sonho? Em que lugar? Em que contexto? Era uma festa, era um aniversário, era uma cerimônia, né? Era um velório. Então, o local onde o sonho ocorre... era uma casa, mas que casa? Era uma casa que eu morei quando eu tinha 5 anos de idade. Então, está trazendo algum aspecto desse passado. O local do sonho é muito importante. Eu sempre começo a interpretação do sonho pelo local do sonho. Então, perguntando para esse sonhador onde era, ele diz de um contexto de pescaria. Então, veja bem, é um rio com uma certa intensidade, tem esse barco, tem esse motor. Veja, o sonhador não está remando, num esforço, ele tem um motor, ele está equipado, tem um equipamento ali. O rio tem um fluxo, esse rio, com o trabalho de interpretação, a gente foi chegando na conclusão de que esse rio é o próprio símbolo do rio da vida, né? Que tem uma intensidade, que tem um volume de água, que tem um fluxo. Então esse sonhador, ele tem muita vida dentro dele. E ele tem um motor, ele tem um barco, mas vejam o que acontece, né? De repente, o motor se separa do barco. O motor se separa do barco e ele cai no rio, fora do barco. Ele nada até o bote, que já não tem mais motor, o motor afundou na água. Ele nada até o bote e tenta subir no bote, o bote balança, né? Então tem toda uma instabilidade ali criada, e a hora que ele se apoia num canto, o bote empina do outro. Então todo um clima, o clima do sonho é todo de instabilidade, de desequilíbrio, de insegurança, e ele consegue daí subir no barco, e o sonho acaba, né? Mas ele já está sem motor, né? Ele já não tem mais motor. Do que esse sonho está falando? Esse sonho está falando desta pessoa que sonhou. Que essa pessoa tem atributos, que essa pessoa tem subsídios. Você vê, é uma situação de pescaria, situação de lazer, algo lúdico, de uma descontração, de prazer. Mas de repente o bote se separa
do motor. O motor se separa do bote e afunda na água. Quem faz essa separação? Quando eu pergunto do motor, o sonhador diz assim, é a parte mais importante, é a parte mais forte. Então veja, há uma retirada da consciência, há uma cisão, né? Há uma divisão, há uma quebra, há uma retirada da consciência dos próprios valores. Então é no momento em que esse sonhador está mais embalado na sua evolução, no seu crescimento, que ocorre essa quebra da consciência dos seus melhores valores. Então daí ele se coloca numa situação de insegurança, numa situação de desequilíbrio. Então o sonho está traduzindo o quê? Está traduzindo o sintoma deste sonhador, está traduzindo o que ele faz na vida lá fora. Não é uma coisa que está acontecendo só nessa cena que ele viveu dormindo. A cena que ele viveu dormindo é um espelho, reflete o que ele faz com a vida dele, no dia a dia da vida dele. Então isso é algo que eu quero que fique bastante claro para vocês, que vocês percebam isso. O sonho diz de você, o sonho diz da sua vida, do que você faz, de como você vive. Então esse sonho está mostrando que esse sonhador cria, né, todo esse desequilíbrio e rouba das suas pescarias, ou seja, ele rouba da sua tranquilidade, ele rouba do seu equilíbrio, ele rouba da sua força, né? É o que nós chamamos das nossas autossabotagens, né? Então esse é um sonho que mostra das nossas autossabotagens. Ninguém chuta cachorro morto, senhores. Ninguém chuta. Nós vamos em cima do quê? Nós vamos em cima do que é melhor. Qualquer dia eu vou fazer uma live para mostrar para vocês que o problema do ser humano não é com o mal, né? Nós acreditamos que o problema do ser humano é com o mal. O problema do ser humano não é com o mal, o problema do ser humano é com o bom. As coisas ficam ruins porque nós rejeitamos o bom. Qualquer dia eu faço uma live sobre este assunto, um assunto filosófico existencial, profundo. Tudo bem? Então, este é o sonho do pescador que fez essa cisão ali, né? Fez essa quebra com a parte mais forte, com a parte mais importante. Então, todo sonho diz respeito ao sonhador, a quem sonhou. Ele comunica algo da vida e da personalidade do sonhador. Então veja bem, veja como isso é importante. Se você sonhou com a sua avó, né? Veja bem, vou dar um exemplo aqui. Se você sonhou com a sua avó, o que as pessoas fazem? Elas acordam, nossa, vou ligar para minha avó, o que será que aconteceu? Não sei. Eu acho que esse sonho está querendo dizer alguma coisa da minha avó. Não é isso. Não é isso. Você acredita que pelo fato de você ter sonhado com a avó, que esse sonho diz respeito à avó, esse sonho não é da avó. Você só pode levar em consideração a avó se a avó virar para você e falar assim, o neto, é o seguinte, eu tive um sonho essa noite. Aí sim, aí você vai falar, bom, eu vou ver o que este sonho da minha avó tem a ver com ela. Mas o sonho, quem sonhou com a avó não foi a avó. Quem sonhou com a avó foi você. Então você tem que perceber que esse sonho da avó não diz respeito à avó lá fora. Não deixa a avó quietinha, deixa a avó em paz. Se quiser ligar, falar bom dia, avó, como é que tá? Tá tudo bem? Pode ligar. Mas o seu sonho não tem nada a ver com a avó. Mas a avó está ali para representar alguma coisa de quem sonhou, de você que sonhou com a avó. Então a avó, ela representa algo seu. E aí é importante algo nos sonhos, que é a associação livre de ideias, ou seja, o que é a sua avó para você, o que ela representa para você. Então eu pergunto para o sonhador, eu digo assim, o que é a sua avó para você? Então
vai depender da história dessa pessoa com a avó, dos sentimentos que ele tem com a avó. Mas veja bem, o sonho não é sobre a avó, o sonho é sobre você. Então vamos imaginar que essa pessoa fale assim, minha avó, nossa, um doce. Minha avó é um doce, minha avó é puro afeto, minha avó é sensacional. Mas no sonho você está atropelando a avó, você está fechando a porta na cara da avó, você está dando uma rasteira na avó, você está derrubando a avó. Então significa o quê? Significa que você está fazendo isso com essa parte doce em você, com essa parte afetiva em você. Então a avó está ali só para representar esse aspecto em você. Agora vamos imaginar que você diga assim, a sua relação com a avó é outra, é de outro tipo. Que você diga assim, a minha avó é pão dura, a minha avó é mesquinha. Então você está usando a sua avó, né? Você está, o seu inconsciente, essas camadas mais profundas da sua subjetividade, está usando a avó para representar em você esses aspectos mesquinhos, esses aspectos pão duro, né, que você tem na sua atitude com a vida e com você mesmo. Sempre eu gosto de falar que o mesquinho e o pão duro, ele não é mesquinho e o pão duro só no dinheiro. Ele é principalmente mesquinho e pão duro no afeto. No afeto. Então, em se dar, em se proporcionar. Às vezes as pessoas dizem assim, egoísta. Egoísta, sim, principalmente com você mesmo. Então a avó está ali para representar alguma coisa sua. Vamos imaginar um outro sonho. O seu vizinho, você sonha com o seu vizinho saindo, né, da casa dele, indo até a sua casa, vai na porta da frente da sua casa e deixa ali na porta da frente da sua casa uma macumba, um trabalho ali contra você, né? Então, o que você pode fazer? Você pode falar assim, nossa, você acorda e fala, eu vou lá, eu vou tirar satisfação com o vizinho está me perseguindo, o vizinho quer o meu mal, ele quer me destruir, eu vou começar a fazer aqui, vou mandar benzer a minha casa para me proteger desse mal olhado do vizinho. Então você começa a ficar preocupado com o vizinho, acreditando que o seu sonho está falando do vizinho. O seu sonho não está falando do vizinho. De quem que é o sonho? O sonho é seu, não é do vizinho. O sonho é seu. Então você está usando o vizinho para falar de quem? Para falar de você, para falar dos aspectos da sua própria personalidade. Então esse sonho, esse vizinho que sai da casa dele, vai até a frente da porta da sua casa para fazer um trabalho contra você, é você mesmo, né? É você mesmo que faz esse trabalho que vai contra. É você mesmo que bate contra você mesmo. É aquela história, senhores, né? O inimigo não está fora de nós, o inimigo não é o nosso vizinho. O inimigo, ele reside dentro de nós. Se o nosso inimigo fosse o vizinho, ficaria fácil, né? Eu vou vender essa casa, eu vou sair desse aluguel, mudo para outro lugar e toda a minha vida está resolvida. Mas não adianta mudar de lugar, porque esse vizinho sabotador, ele vai junto de você, porque ele é uma parte, ele é um aspecto da sua própria personalidade, ele é uma atitude que você pratica contra você mesmo. Então esse vizinho, você tem que entendê-lo como um espelho, né, um reflexo de algo seu, de algum aspecto da sua personalidade. Então essa linguagem é uma linguagem simbólica e essa linguagem, então, ela precisa ser decifrada. Essa linguagem ela é cifrada, ela precisa ser decifrada e para isso o Freud criou um método chamado associação livre de ideias. Associação livre de ideias. O que é isso? Você pega os elementos do sonho e pergunta para o sonhador. Lembre-se que quem vai dar a chave da interpretação do sonho é quem sonhou, é o sonhador. Uma pergunta interessante também da gente fazer para quem sonhou
Aonde você encaixaria esse sonho na sua vida hoje? Onde você encaixaria esse sonho na realidade do seu dia a dia hoje? Essa é uma pergunta interessante de fazer. E eu começo também, eu pergunto sobre o local do sonho, mas antes de eu perguntar sobre o local do sonho, eu pergunto como ficou esse sonho para você, né? Então, ao falar do sonho, então ele já fez o relato do sonho, mas quando o paciente vai falar do sonho, ele acaba dando mais algum traço, mais alguma característica, ele se lembra de algum episódio que ele ainda não falou, ele destaca um aspecto. Então é o próprio sonhador que vai dar as chaves ali da interpretação do sonho. Então o Freud criou essa associação livre de ideias. O que é a associação livre de ideias? Então é algo assim, como por exemplo esse da avó. O que é a sua avó para você? Você está pedindo as associações da avó. E por que é importante pedir as associações? Porque eu não sei, nós não sabemos, olhando para o sonho, o que aquilo significa. Qual é o sentido daquilo para a pessoa. Então vamos imaginar, a pessoa no sonho tem ali uma janela, né? Na cena se destaca uma janela. Eu não sei o que representa para quem sonhou o que é essa janela. Então eu posso perguntar, assim, o que é essa janela para você? Então a pessoa ela vai dizer assim, a janela para mim, prisão. Olha, eu nunca poderia imaginar que janela seria prisão, mas esse sonhador associou janela com prisão. Mas uma outra pessoa que sonha com janela pode falar assim, janela para mim, liberdade. Então, o mesmo elemento no sonho pode significar várias coisas. Então, por isso que o Freud criou esse método da associação livre de ideias. Pergunte para o sonhador, peça para o sonhador fazer as associações livres de ideias. Isso é algo que está um pouco fora de moda. Eu conversando com os psicólogos atualmente, eu percebo que os psicólogos estão indo para a interpretação do sonho rápido demais, sem pedir associações, sem perguntar para o sonhador aspectos do sonho. Por exemplo, uma vez um paciente sonhou com um ônibus. Ele estava dentro de um ônibus e um monte de gente falando, e ele tentava falar, ele não era escutado, a voz dele ninguém ouvia. E aí eu perguntei para ele, o que é para você o ônibus? E ele respondeu para mim, o ônibus? Família. Então eu não poderia saber que o ônibus era família, né? Então, mas ele fez essa associação, ônibus é família. Então ele está dizendo de como ele se sente diante da família, que ele fala e não é escutado, que ele não tem uma voz ativa diante da família. Isso não ocorre só na família, isso é um sentimento também que ele tem fora do âmbito familiar. Então ele está trazendo um sentimento em como ele se sente, em como ele se vê insignificante, ele se vê sem ter voz ativa, sem ter força. Por isso que o sonho criou essa cena de um ônibus, um monte de gente dentro do ônibus, ele tentando falar e não conseguindo. Então, se eu não perguntasse para ele o que é ônibus, então você vê, ao falar família, ele deu a chave da interpretação dos sonhos, desse sonho. É muito importante perguntar para o sonhador o que os elementos do sonho significam. Eu sinto hoje os psicólogos muito aflitos em dar logo a resposta e esquecem de pedir. Não tenha pressa, né? Você pode ficar ali 10 minutos, 15 minutos, meia hora em cima de um sonho numa sessão. E às vezes até depois, na próxima sessão, esse sonho pode ser retomado, um insight pode ser tido depois, né? Algum tempo depois sobre aquilo. Então, não ter pressa para interpretar o sonho. Com calma, com paciência, vocês chegam lá. Eu gosto de pensar também sobre a ideia de projeção.
né? Os elementos do sonho, eles são uma projeção que você faz de aspectos da sua personalidade, da sua vida, da sua atitude, nesses elementos do sonho. Então eu acho que essa ideia de projeção, uma projeção, esses elementos do sonho funcionam como uma espécie de espelho. Aqui está dizendo, né? Não tenho conseguido lembrar dos meus sonhos, será um bloqueio? Nós sonhamos todas as noites, Gi Junqueira, né? Gi Junqueira Reis. Nós sonhamos todas as noites mais de um sonho. Só que a maioria desses sonhos não são lembrados, né? A maior parte desses sonhos não é lembrada. Tem momentos da nossa vida que a gente faz mais esse acesso a esses aspectos inconscientes. E eu acho que pode ter sim uma intencionalidade nossa de mais abertura. Às vezes eu fico um tempo sem lembrar meus sonhos, eu começo a conversar comigo assim, nossa, faz tempo que eu não lembro um sonho, faz tempo que eu não trabalho um sonho meu. E aí eu começo a ficar numa certa intencionalidade. Dali um tempo, algumas noites, surge um sonho com mais nitidez, com mais força. E aí eu anoto e começo a fazer um trabalho ali de interpretação. Mas existe sim esse bloqueio, porque o sonho ele vai trazer esse lado, normalmente ele traz um lado que nós não entramos em contato. Todos nós temos uma espécie de jardim que nós deixamos num canto e vamos tocando a nossa vida sem entrar em contato com esse jardim, né? E muitas vezes ali nesse jardim tem flores bonitas, coisas boas que nós também não vivemos, não nos damos, não nos permitimos, mas também tem ali essas ervas daninhas, né? Essas plantas que enfeiam, que atrapalham, que também nós não queremos entrar em contato para tratar e lidar com isso. Então todos nós temos um jardim, deixamos isso num canto, e o sonho vai falar do quê? Vai falar exatamente desse jardim que nós deixamos num canto, ele vai trazer à tona isso. Por isso ele exige de nós uma espécie de intencionalidade interna, né? Para que a gente se volte, uma certa coragem, para que a gente se volte sobre isso, se debruce sobre isso e traga esses conteúdos à tona. Então a pergunta fundamental é: onde você encaixaria esse sonho na sua vida? Né? Em que aspecto da sua vida? Então, se você perguntando isso para o paciente, ele diz assim: eu acho que esse sonho tem a ver com o meu trabalho. Eu acho que esse sonho tem a ver com o meu casamento. Eu acho que esse sonho tem a ver com a minha vida sexual. Então o próprio paciente vai fazendo esse encaixe, o próprio sonhador vai fazendo esse encaixe do que o sonho diz respeito. Então se o sonho está um sonho de correria, está um sonho mais afobado, está um sonho de agitação, é porque a pessoa vive a vida dela assim, desta forma. O Freud vai entender os sonhos como um sintoma. Então o sonho vai encenar, ele vai colocar em cena, né, numa espécie de filme, os nossos sintomas. E como, por exemplo, nesse sonho, o sonhador sonhou que ele estava no lugar, ele tinha ocupado o lugar do Pablo Escobar, do cartel de Medellín. Vejam só, ele está ocupando o lugar do Pablo Escobar no cartel de Medellín. Então, o que esse sonho quer dizer, né? Então, aí vou perguntar para ele, apesar de culturalmente a gente já ter uma ideia do que é o Pablo Escobar, mesmo assim, eu pergunto para o sonhador: o que é para você o Pablo Escobar? E ele diz assim: é o pó de tudo. É o pó de tudo. Então esse sonho está mostrando que o sonhador pode tudo. Se ele quiser usar drogas, ele usa. Se ele quiser viver a sexualidade dele da maneira que ele quiser, ele vive.
Então mostra dessa arrogância, mostra dessa megalomania no trato de si e da vida. Por que a sua psique, por que essas camadas mais profundas, né, da sua psique trouxeram ali o Pablo Escobar? Por que não pegou, né, a figura de uma outra pessoa? Por que pegou o Pablo Escobar, o poderoso chefão desse cartel de drogas? Então, o quanto essa pessoa faz esse cartel com a vida dela, né? O quanto ela transforma possibilidades boas, valores que ela tem, num grande cartel de drogas, né? Com a própria vida. Então, por isso que o sonho trouxe o Pablo Escobar. Uma coisa que não dá para fazer é o seguinte: ah, não, nada a ver esse sonho, nada a ver. Ah, nada a ver, Pablo Escobar. Ué, você não sonhou? Você sonhou com isso? Essa figura está posta no seu sonho, isso não é por acaso. Ah, não, isso aí nada a ver. Tem a ver sim. Pare para pensar, aceite isso. Então, se você entrar em contato com isso, isso vai ser importante, porque o sonho está sempre à frente do sonhador. Ele vai trazer algum aspecto que você desconhece de você mesmo. Por isso é preciso coragem, senhores. Um elemento importante do sonho, muito importante da gente na interpretação dos sonhos, é o seguinte: normalmente existe no sonho alguma cena, alguns sonhos trazem cenas em que o sonhador é perseguido, né? Ele está sendo vítima de alguma situação, de algum contexto ali. Então, o que é importante na interpretação dos sonhos? Olha que interessante. Você é o perseguido, você é o que está sofrendo ali, aquela vítima de alguma ação, de algum esquema, mas você precisa perceber que o sonho é seu, e que todos os elementos do sonho pertencem ao sonhador. Então, que esse perseguidor no sonho, esse algoz no sonho, também é o sonhador. Então, o sonhador, ele é o perseguido, mas ele também é o perseguidor. Ele também vai para cima dele mesmo, né? Então é isso que o sonho traz. Por exemplo, se você está num carro, tem um motorista dirigindo, esse motorista está dirigindo de uma forma louca, de uma forma descontrolada, e você está no banco do passageiro. Então você é essa pessoa que está ali aflita, afobada, angustiada, porque você está numa situação de risco ali, nesse carro em alta velocidade. Então você está sofrendo essa cena ali, você está no banco do passageiro, mas ao mesmo tempo você é esse motorista que dirige a vida assim, dessa forma descontrolada. Então você é o perseguido que está no banco do passageiro, mas você também é o perseguidor, você também é esse motorista. Vamos imaginar uma cena, o sonhador sendo perseguido por um louco. Então o sonhador correndo e o louco correndo atrás. Então você é o que está fugindo, tentando fugir desse louco, você é a vítima ali dessa história, mas você também é o louco que persegue. Então o sonho está mostrando, nessa cena de perseguição, ele está mostrando esse lado seu mais desequilibrado, mais louco, que vai para cima dos seus aspectos mais saudáveis, dos seus valores. Então, essas cenas de perseguição, você precisa perceber isso. Um sonho em que o sonhador vai até o banco pedir um crédito no banco. Então, ele vai tentar ali um financiamento e o banco nega o financiamento. Então, esse sonhador, ele é esse cliente do banco que vai até o banco, pediu o financiamento, pediu o crédito. Então ele sofre ali essa ação que desanima, que frustra. Mas o mais importante nesse sonho é que esse sonhador precisa perceber que ele também é este banco
que não acredita nele próprio. Então, não há um crédito nele mesmo. Então, ele é esse cliente do banco que vai até o banco tentar ali esse crédito, mas ele também é esse banco que não acredita nele mesmo. Então é uma pessoa que não investe em si mesma, é uma pessoa que não acredita nela mesma, é uma pessoa que não confia nela mesma. E é isso que o sonho está trazendo. Esses dois lados do sonho, isso é muito importante. Animais no sonho, né? Quando nós sonhamos com animais, por exemplo, um sonho, né, que o Jung relata na sua obra, um médico que sonha com um macaco. Ele é um médico bem sucedido, né, um cirurgião famoso, que tem um status, que tem uma vida econômica. Então ele é esse médico, ele tem esses valores, ele fez essa evolução, ele fez esse desenvolvimento, mas ele tem dentro dele esse macaco, ou seja, ele tem dentro dele esses aspectos primitivos, involuídos, que não cresceram, que não evoluíram. Mas daí você fala assim, mas André, aonde está isso na vida desse médico? Vai estar nas manias do médico, vai estar num alcoolismo que ele faz uso depois do consultório, vai estar numa patologia. Às vezes a vida íntima do médico é toda de cabeça para baixo. Então ele tem esse lado que evoluiu, que cresceu, mas ele tem um outro lado na vida dele, que é esse lado mais íntimo, mais privado, que está totalmente fragmentado, que está totalmente involuído. Então o macaco é esse aspecto primitivo, é esse aspecto involuído, é uma parte da própria personalidade deste médico. O sonho pode falar da sexualidade, né? O sonho pode trazer aspectos da nossa própria sexualidade, pode trazer aspectos do relacionamento amoroso, do namoro, do casamento. Então, por exemplo, a pessoa sonha com a cama de casal. Então, a cama de casal, o lugar da intimidade, o lugar da sexualidade, o lugar do encontro, o lugar do beijo. Mas essa cama de casal está com ferros pontiagudos. E aí o sonhador diz assim, como se fosse instrumentos de tortura. Então está mostrando o quanto essa vida íntima dentro do casamento está dolorida, está sofrida, o quanto esse casamento não vai bem. E aí você diz assim, mas André, é bom então, esse sonho, apesar de trazer essas mensagens, são mensagens difíceis, é importante, essa mensagem é importantíssima, porque o sonho está iluminando algo que você não quer ver, que você não quer entrar em contato. E ao não ver, ao não entrar em contato, você não trabalha isso no sentido de uma reparação e de uma transformação. Então, apesar dos conteúdos serem difíceis, é importantíssimo que o sonhador acate e aceite essa mensagem, essa consciência, esse conhecimento que o sonho está trazendo. Porque daí ele vai poder fazer essa transformação. Gente, estamos caminhando para o final. Tinha muita coisa aqui para falar. Os sonhos típicos, né? Você fazendo uma prova, um exame de algo que você já passou, você já é uma pessoa formada, mas você sonha que faltou um trabalho, você sonha que faltou uma prova, você sonha que você está devendo alguma coisa. Então são pessoas que não se aprovam, né? Elas não se aprovam, elas não se apropriam de valores, de conquistas que elas têm. Isso coloca numa situação de insegurança, de instabilidade. Sonhar que você está nu diante de pessoas estranhas, então é um sonho de inadequação. Você se sente desencaixado, você se sente inadequado. Você sonhar que você está de calça jeans no dia do seu casamento, você sonhar que você está de chinelo num evento mais chique. Então são sonhos de você está inadequado, então você se sente inadequado,
mas também o sonho mostra que você se coloca na vida de uma forma inadequada, você se coloca de uma forma desencaixada, sem defesa, sem subsídios. Então você está se colocando na vida de uma forma mais fraca. A casa, né, nos sonhos, a casa sempre diz respeito à casa psíquica, à casa interna. Então se a casa no sonho é uma casa ampla, é uma casa clara, é uma casa arejada, é uma casa bonita, ou se a casa no sonho é uma casa suja, uma casa escura, às vezes a pessoa diz assim, é uma casa de madeira, ou às vezes diz assim, é uma casa de tábua. Então vai mostrando de sentimentos de precariedade. Sempre a casa é a casa psíquica. Às vezes a pessoa, numa casa que ela viveu 20 anos, 30 anos, ela abre um cômodo novo que ela não sabia que existia. Então uma parte nova, é uma dimensão nova na vida que ela começa a abrir. É uma parte nova dela própria, de valores que ela não estava usando, que ela começa a usar. Então é isso que o sonho mostra. Gente, muita coisa. Eu vou encerrar porque senão a live vai cair aqui. Espero que vocês tenham... A Aline está dizendo aqui que lembrou do livro O Médico e o Monstro, que é o médico. Ele era o médico, mas daí ele tomava lá uma poção e se transformava num grande monstro, assassino, agressivo. Então o sonho vai trazer essa dimensão mais desses aspectos primitivos, instintivos da nossa personalidade que nós não queremos entrar em contato. Gente, era isso. Eu tinha mais algumas coisinhas aqui para falar, mas eu vou encerrar. Mais para frente eu volto e faço uma nova live sobre os sonhos. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou encerrar para... obrigado, Valdir. Eu vou encerrar para a live não cair. Obrigado pela atenção. Obrigado pelo carinho. Retomamos no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Eu vou fazer uma live quinta-feira, às 8 da noite. E uma outra live domingo, às 10 da manhã. A live da quinta é um pouco mais curta. E a live do domingo de 1 hora, não chega a 1 hora, mas uns 55 minutos de duração. Obrigado, Gi Junqueira. Obrigado, tio Hélio. Muito bem. Obrigado, senhores. Um bom domingo a todos. Até a próxima live. Até logo.